Olá, tudo bem, cuidadores? Para você que está chegando nesse vídeo agora, meu nome é Rose, sou cuidadora de idosos profissional, estou fazendo um curso com a doutora Erlaine Rezende, cuidador humanizado, né? Que é trabalhar com empatia, trabalhar com amor, se colocar no lugar do outro. Então, eu tenho feito esses vídeos para estar ajudando, colaborando com aquilo que eu tenho aprendido, não só com esse curso com a doutora Elaine Rezende, mas outros vídeos que eu tenho visto e vejo a importância de nós aprendermos, nós que somos cuidadores, né? Tanto familiar quanto profissional, que é o meu caso, mas o quanto é importante nós aprendermos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre demência. Vou falar sobre Alzheimer, mas não é especificamente sobre Alzheimer. É todo idoso que tem uma demência, que tem esquecimentos. O Alzheimer é uma doença mais conhecida e que acomete mais os idosos, na verdade. Mas tem outras demências que também levam o idoso a esquecimento. E isso traz para o familiar, para o cuidador, muita dificuldade para lidar no dia a dia pelo fato dele esquecer as coisas. E eu quero estar passando para vocês nesse vídeo algumas experiências que eu tenho tido. E uma delas foi um documentário que eu assisti que fala sobre Alzheimer na periferia. E coincidentemente essa semana também eu vi uma reportagem no jornalismo TV Cultura. Já é uma reportagem antiga, mas até então nunca tinha visto. De 2 anos atrás essa reportagem, mas que retrata sobre o Alzheimer. E nessa reportagem estava o criador, né, do Alzheimer na periferia, eu anotei aqui que eu achei interessante, de repente vocês vão querer assistir, que é Jorge Félix. Ele é jornalista e professor especialista no envelhecimento populacional. E ele que é o criador desse documentário. E nessa reportagem da TV Cultura estava também o Dr. Paulo Bertolucci. Ele é neurologista da Universidade Unifesp, né? E também nesta reportagem da TV Cultura estava Bia Barros, que ela é uma jornalista e escritora de Madalena Alice. E nessa reportagem, esse Jorge Félix, ele fala um pouco desse documentário, né, da Alzheimer na periferia, porque na verdade, às vezes, não sei você que está me ouvindo, me assistindo, às vezes a gente tem a impressão de que Alzheimer é doença de rico. Às vezes a gente fala assim, mas eu não vejo pessoa pobre tendo esses problemas familiares, mas existe. A doença não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe situação financeira, ela simplesmente chega. Então é bom que nós não estejamos desatentos. Não é que a gente quer que isso chegue na nossa família, porque é uma tristeza. Mas se caso chegar, ou alguém próximo que nós vamos poder estar ajudando, o quanto mais nós aprendermos, é melhor para nós mesmos saber como lidar, oferecer o melhor para aqueles que estão perto de nós com essa doença. E aí, essa jornalista que escreveu esse livro, ela retrata de mulheres que ela disse que a mãe dela deu Alzheimer. E quando ela ia para o tratamento, para o acompanhamento médico, ela falou que só via mulheres cuidando das mães, ou no lugar que ela ia, eu não anotei aqui, mas onde tinha os tratamentos, ela só via mulheres. E não era só o tratamento para Alzheimer, era qualquer enfermidade, uma mãe acompanhando um filho, ou um parente, ela só via situação de mulheres. E ela disse que só em um caso ela viu um pai acompanhando um filho para ser tratado de uma enfermidade. E ela disse a importância do apoio a essas mulheres, o apoio emocional, psicológico mesmo, porque não é só a questão do doente, não é só a pessoa que está com Alzheimer, com alguma demência, mas o familiar, o cuidador familiar precisa de ajuda, porque é um desgaste emocional para o cuidador familiar, porque ele não entende de como lidar e às vezes ele se cobra mais do que ele pode fazer. Isso traz um desgaste emocional muito grande. Então, eu quero falar um pouquinho nesse vídeo sobre isso, sobre Alzheimer e suas complicações. Aprenda a viver em meio a esta realidade. É essa realidade que chegou para você, você vai procurar a melhor maneira de enfrentar isso.
aquilo que você pode fazer enquanto cuidador familiar. Mas eu quero te dizer, não se cobre demais. Faça aquilo que está ao seu alcance, à sua altura para fazer. E eu anotei uma frase do doutor Peregrino, ele tem um canal no YouTube também, ele é geriatra, e ele disse uma coisa que eu quis anotar essa frase dele, porque eu achei importante e é para levar para a nossa vida. Quando o certo não der, faça o possível. E é exatamente isso. Você que é cuidador familiar, você vai fazer o seu melhor. Não é que você vai deixar as coisas de qualquer maneira. Você vai fazer o seu melhor para o idoso, seja sua mãe, seu pai, seu ente querido. Mas não quer dizer que vai sair do jeito que você planejou. Eu até brinquei um dia que é expectativa versus realidade. Você lhe descreve uma rotina, aquilo que você imagina que é o melhor para o paciente. Mas o paciente também ele tem voz ativa em alguns momentos. Você não pode invadir a privacidade desse idoso quando ele ainda tem suas vontades. Ele tem suas limitações, ele esquece, sim, mas ele também tem suas vontades. Ele é um ser humano, então ele precisa de respeito. Ele deve ser respeitado. Então, por que expectativa versus realidade? A expectativa é de que você vai planejar tudo melhor para esse idoso e ele vai seguir a rotina direitinho, mas a realidade não é assim. A realidade é que ele vai fazer coisas que você não gostaria que ele fizesse, vai sair totalmente daquilo que você planejou. Mas é isso que eu quero te dizer, cuidador profissional, nesse caso não, mas o cuidador familiar. Não se culpe, não coloque um peso sobre você que não dá para você carregar. Por isso que eu estou citando esse documentário. Você deve procurar orientação. Talvez o seu tempo está corrido, não dá para você marcar uma consulta com um psicólogo para te ajudar, mas vai no YouTube, procura documentários sobre Alzheimer. E esse documentário retrata 5 famílias que têm parentes com Alzheimer. E aí você vê que você não está sozinho. E eu achei interessante de um sobrinho que cuida da sua tia, e ele mora com a tia e com a mãe. E a tia tem Alzheimer. E aí ele diz: quando eu saio para resolver alguma coisa, eu sinto um alívio. E aí eu fiquei pensando, é exatamente isso. Mas às vezes a pessoa que é parente, ela tem essa dificuldade de aceitar. Não, eu sinto um alívio quando eu estou sozinha. Eu sinto um alívio quando eu tenho tempo para mim. Não é ruim, não é errado você pensar assim. Você realmente precisa ter um tempo para você, para cuidar de você, para cuidar das suas coisas. Porque você não morreu, você não pode se doar totalmente para o outro. Uma coisa que eu aprendo no curso é que você não pode dar o que você não tem. E se você ficar cuidando só da pessoa doente, só do idoso com Alzheimer, com alguma demência, automaticamente você vai adoecer. E você adoecendo, como você vai cuidar do seu ente querido? Então, cuide da sua saúde emocional, procure vídeos que te oriente como você deve proceder, primeiramente com você. E aí, esses documentários, esses vídeos falando sobre doenças de Alzheimer, vai te ajudar a entender que você também cansa, que esse idoso também vai te estressar e não é errado. É só você lembrar, se você é mãe ou pai que está me assistindo, se você tem um filho e você estressa com o seu filho, não quer dizer que você ama ele pouquinho, não, pelo contrário, você o ama, mas não quer dizer que você não cansa. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você cansar e querer descansar um pouco desse cuidado com o seu pai, com a sua mãe, com o seu ente querido, isso não quer dizer falta de amor. Quer dizer que você é um ser humano e que também precisa de cuidado. Então, este vídeo é para te orientar. Procure descansar. Procure pessoas que possam te ajudar a tirar uma folga, a cuidar de você. E nesse curso a doutora Erlane também ela fala muito sobre isso. O familiar que é cuidador, ele cansa mais, porque nós que somos profissionais, nós cansamos, sim, mas nós voltamos para a nossa casa. Aí eu também quero dar uma dica para você que é cuidador profissional. Mostre esse vídeo para o seu parente, porque às vezes você, mulher, trabalha fora, cuidando de alguém que tem alguma demência e dá um desgaste. Por mais que a gente trabalhe com amor, traz desgaste porque você tem que dar o seu melhor e não é favor para o outro. Você escolheu essa profissão. Mas às vezes o seu parente, o seu esposo, quem sabe que está em casa, graças a Deus isso não acontece comigo. Meu esposo,
Ele é um super parceiro, ele entende. Mas eu quero dizer para aquela mulher, para aquela cuidadora que chega em casa e às vezes os filhos ou o marido acham, mas você foi lá só passar a noite com a idosa, você não fez nada. Mostra para ele esse vídeo, mostra para ele vídeos de idosos que têm Alzheimer, que têm a demência que o seu idoso que você cuida tem, para eles entenderem que quando nós saímos de casa, nós saímos para trabalhar. Nós não vamos lá passar a noite com o idoso, nós não vamos lá dormir na casa do idoso, não. Até porque a gente está indo para trabalhar e não é para dormir. Se o idoso dormir, ótimo, a gente vai conseguir descansar. Mas se ele não dormir, nós estamos lá para isso. É para zelar pela segurança dele. É para ter o cuidado de que mesmo que ele não durma, mas ele não vai se machucar. Ele vai ter a integridade física dele garantida porque nós estamos lá. É para isso que nós somos pagos. Né? Então mostre para o seu parente, cuidador profissional, que você quando sai de casa para cuidar de um idoso, você vai trabalhar tanto quanto seu esposo trabalha o dia inteiro, né? Então, voltando para o cuidador familiar, cuide de você, cuide da sua saúde, não se cobre tanto. Vai ter momentos que você vai traçar planos para os seus pais, para o seu ente querido e não vai dar certo, isso é normal porque é o outro ser humano com suas vontades. Por mais na fase avançada dessa doença, esse idoso ele não vai ter mais nenhum tipo de opinião, de desejo, ele não vai saber expressar. Mas enquanto esse idoso está no começo da demência, ele vai ter suas vontades do mesmo jeito. A diferença é que ele não vai lembrar. E outra frase que eu também, que eu tô pegando frases que eu acho não, acredito que nos ajuda muito para o dia a dia, e eu anoto para trazer aqui para vocês. Então, esse conteúdo é de qualidade porque traz uma resposta para aquilo que você está procurando. Mostra para você que é uma realidade difícil, mas que você não está enfrentando sozinha. Tem pessoas que estão enfrentando da mesma maneira. Mas o bom de nós unirmos é que nós vamos pegando experiências com o outro e nós vamos aplicando na nossa vida, na vida do nosso idoso, da melhor maneira possível. E deixando bem claro que isso não isenta a ida ao médico, isso não isenta de procurar no médico o melhor para o seu idoso, porque vale lembrar que cada idoso é um ser único, cada idoso vai reagir de uma maneira. Então, você que é cuidador profissional ou familiar, você vai avaliar o seu idoso. Aqui a gente fala de uma maneira geral, mas você vai pegar essas dicas de uma maneira geral e você vai aplicar no seu idoso da forma que ele é, respeitando a vontade dele. Eu sempre digo, a vontade dele vai prejudicá-lo? Não. Então é a vontade dele. E aí, o que uma mulher disse é que não queira trazer o idoso para o seu universo. Entre você no universo do idoso. E é isso que vai ter que acontecer. Você não pode querer trazer o idoso para a realidade novamente, ele não vai entender. Mas você precisa entrar no universo desse idoso. Você precisa ouvi-lo, saber o que se passa na mente dele e concordar com ele naquilo que ele está querendo, porque ele não vai lembrar daqui a pouco. E você vai levá-lo, como diz a minha professora Erlaine, você vai conversando com ele vai esquecer. Ah, eu quero tal coisa, você quer? Eu vou fazer para você. Espera um pouquinho. Não quer dizer que você vai dar. Tem situações que não vai ter jeito, tem situações que eles vão querer e se for uma coisa que não é prejudicial, libera de uma vez, porque eles vão insistir. Mas vai ter situações que eles vão querer e daqui a pouco eles vão esquecer, você vai conseguir distraí-los e é um aprendizado dia após dia. E é bom nós aprendermos porque também nessa reportagem, essa moça Bia Barros, ela disse que em 2050 vai aumentar 500% o caso de Alzheimer, devido às complicações que tem se estudado e tem se notado. Então não é para alarmar, mas é para nós aprendermos como lidar com pessoas com demência, para nós aprendermos como lidar, para nós não adoecermos, porque daqui 50 anos eu não vou estar tão apta a trabalhar assim, mas quanto mais eu aprender hoje, eu vou poder compartilhar com outras pessoas. De repente você está me assistindo, eu tenho 40, de repente você está me assistindo e tem 20 anos. Então você vai estar apta para trabalhar e vai estar aprendendo desde agora como lidar com essa situação. Então nós precisamos estar aprendendo sempre. Então este vídeo é para dizer para você que
aprenda a viver da melhor maneira com essa realidade que chega, né?